Bom, então, boa noite a todos. Eu estou falando em nome eu como diretora de finanças da Câmara Brasil-Israel, de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, né? Estamos muito felizes de abrir essa série de entrevistas em que eu e o Mauro Weinstock, que também é membro da Câmara Brasil-Israel, vamos entrevistar personalidades marcantes do mundo empresarial. E, para iniciar, já começamos com um ícone desse mercado, que é o nosso querido João Carlos Chachamovitz, mais conhecido como Chachá. Ele é o fundador e CEO da Radix Engenharia e Software, é uma empresa que está presente em mais de 15 países e foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, na categoria Médias Empresas, e é pentacampeã entre as melhores empresas para se trabalhar no Rio de Janeiro. Além disso, ele também teve um destaque dentre as melhores no Prêmio Compliance Brasil de Sustentabilidade. Bom, então, tendo feito essa rápida apresentação, eu já vou passar uma primeira pergunta. Eu pediria ao Chachá para falar um pouco sobre a sua trajetória, pegando somente da sua trajetória e como é que disso resultou a Radix ter sido eleita a melhor empresa para se trabalhar, né? Assim, fazendo um link, né, entre a sua trajetória e esse resultado linkado com a sua trajetória. Tá, essa é uma boa pergunta, tá? Assim, eu sempre gostei muito de tecnologia, né? E desde a época da escola, eu sempre gostava de matemática, de tecnologia, né? E não tive muita, assim, para mim era tão claro que eu queria fazer engenharia, eu queria inventar coisas, inovar. Sempre tive uma vontade muito grande, assim. Eu era daqueles caras que, pô, meu pai comprava um rádio, se vacilasse, eu já estava mexendo no rádio inteiro, mudando tudo, né? E eu tinha essa vontade, né? E comecei a estudar, fiz a engenharia, né? E depois comecei a trabalhar, tá? E quando eu comecei mais trabalhando com projetos de tecnologia, e eu vi assim, que eu tinha os meus valores, né? As minhas paixões, né? As minhas paixões era querer inovar, era querer fazer alguma coisa realmente importante para o país, para a minha comunidade, né? Trabalhar, eu gostava muito também de dar aula, né? Eu dei aula desde do primeiro ano da faculdade, depois eu dei aula no IME, dei aula na FGV, né? E, assim, eu ficava procurando, né, como que eu poderia, assim, conseguir juntar ao mesmo tempo tudo aquilo que eu queria, seriam os meus valores e minhas paixões, com o trabalho, né? Então, quando eu comecei a pensar assim, cara, como é que eu vou juntar, né? Como é que eu vou conseguir fazer do meu negócio também uma coisa que realmente me desse muito prazer, que eu gostava, né? Então, em cima disso, eu segui na minha trajetória, né? Eu comecei a trabalhar muito para indústrias, e aí eu fui fazer, a gente trabalhou com, e eu faço isso a vida inteira, né, com engenharia e desenvolvimento de software para melhorar as empresas, né? Quando eu começo a melhorar as empresas, né, através da minha tecnologia, eu estou fazendo o país crescer, eu estou dando emprego para as pessoas, porque as indústrias estão crescendo, né? De alguma maneira, eu contratando pessoas, né, lá eu contratando pessoas, eu estou ajudando também outras pessoas a se desenvolver e estou fazendo essa parte de treinamento das pessoas, trazendo as pessoas, né? E aí isso foi andando, né? E esse negócio foi crescendo. Eu comecei numa empresa pequena que a gente montou, foi crescendo, chegou a ter 1.500 pessoas, uma empresa de engenharia, né? E a Radix, em 2010, a gente resolveu que a gente tinha que se reinventar, e aí a gente formou a Radix, né? Que Radix em latim significa raiz, né? A gente queria voltar exatamente às nossas origens, né? E aí, assim, as nossas origens seria realmente os nossos valores, que era trabalhar com tecnologia,
era desenvolver soluções que realmente melhorassem, de alguma maneira, o mundo, né? A gente pudesse fazer alguma contribuição para isso e que a gente tivesse um ambiente muito legal para se trabalhar, né? Eu sou de uma geração que e algumas vezes eu até brinco, né, que meu primeiro chefe ele ficava que eu fiquei um tempo trabalhando numa empresa, ele ficava reclamando. Foi ali que eu descobri que eu tinha que mudar totalmente. Ele ficava reclamando que as pessoas iam muito ao banheiro, né, cara? Então eu falava, pô, caramba, eu tenho que ter eu quero ter um ambiente diferente disso, né? E aí eu fico pensando hoje, cada um trabalhando em casa, cara, como é que esse cara deve estar com a cabeça, né? Pô, como é que ele vai controlar as pessoas indo ao banheiro se está todo mundo trabalhando em casa? Mas isso tinha no passado. E aí, nesse caminho, a gente montou a Radix, que a gente se preocupou muito em ter um ambiente de trabalho muito bom, ter pessoas muito boas, pessoas que se preocupam em compartilhar conhecimentos, compartilhar tecnologias, e aí essa parte de ser melhores empresas para trabalhar não é uma questão assim que a gente se preocupou em ser ganhar o prêmio, sabe? Na nossa estratégia, quando a gente pensou na empresa, a gente já pensou numa estratégia de uma empresa que fosse realmente um lugar bom para trabalhar, porque quando a gente trabalha com serviços, a gente trabalha com pessoas. Então, as pessoas felizes, as pessoas trabalhando um negócio que gostam, com certeza vão ser mais produtivas, vão ser mais dedicadas, né? Então, no fundo, a Radix, a gente tá lá. A gente tem lá nosso livrinho com os nossos valores, o que a gente acredita, né? E está bem claro ali que a gente acredita nas pessoas como a melhor maneira de fazer a gente crescer. Que bom, eu vou passar a palavra para o meu queridíssimo Mauro. Vamos eu lá. estou ansioso, eu estou me segurando para fazer as perguntas aqui, porque eu não queria interromper aí essa bela trajetória aí do Xaxá. Você tocou em alguns pontos aí que eu acho fundamentais, principalmente hoje em dia, né, mas visionário, porque você está falando de 2010, né, quando a Dix foi criada. Estamos falando de 10 anos atrás, que era muito mais complicado. Faz Né? 10 anos agora. Justamente, quer dizer, hoje é uma cabeça, né, do empresário, né? Há 10 anos atrás era totalmente diferente. Então, eu vou pegar alguns pontos que você colocou, duas palavras que são chaves, talvez, nessa tua trajetória de sucesso. A primeira, paixão. Né? Desde o início, né, lá para trás, você falou nessa palavra, né? Quer dizer, fazer o que você gosta, né? Ter a motivação diária para trabalhar, né? É uma grande questão. E a segunda são os valores. E aí eu queria te colocar o seguinte: nessa tua brilhante trajetória, você teve, naturalmente, vários desafios como empreendedor. Né? Porque uma coisa é trabalhar na empresa, a outra coisa é ser empresário. Né? Como você conseguiu superar essas questões, toda essa diferença de uma linha para outra, né? Que é uma linha muito ampla, né? Você trabalhar para os outros e agora passar a ter que gerir uma empresa, gerir pessoas, porque a sua empresa é de tecnologia, é de engenharia. Porque a gente está falando de uma coisa que é teoricamente fria, mas nas tuas palavras a gente viu exatamente o oposto, né? Isso é um calor humano, e sem o lado humano você não conseguiria atingir esse sucesso que você chegou e atingiu, né, desde o início, né, praticamente. Como é que você conseguiu fazer essa gestão de pessoas? Né? Olha, Mauro, essa pergunta é boa. Assim, eu, quando comecei, assim, eu sempre acreditava muito nisso. Você falou valores e paixões. Né? Quais são as minhas paixões? Né? Eu tenho paixão, tenho paixão pelo Fluminense, tenho paixão pela minha família, tenho paixão muito por estudar e tudo. E tem, assim, sempre gostei de estudar e tudo. Agora, tem assim, aqueles valores nossos que até assim os valores do judaísmo, que também tem essa parte de educação, de justiça, né? E
assim, eu trabalhei um pouco, mas eu sempre tive essa vontade de empreender, sabe? Eu até brinco hoje em dia, fico vendo todo esse mundo aí com startup, o caramba, eu falo que a gente é de uma época que era empreendedor raiz, né? A gente, pô, eu me lembro que você pegava numa sala de 100 pessoas, ninguém queria empreender, né? As pessoas não tinha essa coisa. Pô, você falava que empreender, seus pais ficavam até preocupados, né, cara? Então, as pessoas, assim, era muito mais difícil. Hoje em dia tem muita facilidade para isso. Mas então, assim, apesar de eu ter começado a trabalhar com empresa, eu sentia também, eu tinha essa vontade também de ter um lugar onde que eu conseguisse fazer o que eu gosto e também criar um ambiente legal, entendeu? Assim, poder trabalhar num lugar onde esses meus valores pudessem ser implementados, né? E foi meio assim, cara, eu fiquei 1 ano e pouco só como funcionário, né? E aí eu saí para montar meu negócio. Eu tinha feito mestrado, aí fiquei 1 ano e meio, foi na Promon, e aí com 25 anos eu fui montar o meu primeiro negócio, né? E eu acho assim, é interessante essa pergunta sua, porque a gente até já conversou sobre isso no passado, né, que no começo, né, a gente fica naquela coisa assim, como é que eu vou fazer tudo profissional, eu vou conseguir trabalhar e assim, não abrir mão dos meus valores, né? E aí depois de 30 anos, né, eu tô há 32 anos formados, você reflete, você fala o seguinte, na verdade, os valores que você tem, os valores judaicos, a paixão pelas coisas, na verdade, não é que você tem que saber conviver com ele no seu trabalho, eles que vão fazer você dar certo no seu trabalho, entendeu? E é bem diferente, não é você aceitar os valores. Muito, muito bom. Eu queria te perguntar o seguinte: na sua visão, tem alguma característica fundamental que diferencia os empresários de sucesso dos demais? Ai, essa é uma pergunta difícil, hein? Eu acho que Pegadinha. tem de tudo, né? Acho que assim, eu acho que esse ponto de valores e de paixão, de amor pelo que faz, é uma grande diferença, tá? Quando você acredita no que você está fazendo, a sua chance de dar certo é muito maior, tá? Quando você trabalha com pessoas e você sabe valorizar pessoas, você monta time comprometido, time que tem valores iguais aos seus, tá? Porque valor é aquela coisa. Eu posso mudar várias coisas. Valores é uma coisa que depois dos 20 anos você não muda mais, são seus valores. Então, quando você consegue montar um time, né, a gente tem lá aquele que a gente sempre faz os valores da empresa, né? Se você conseguir montar uma equipe coesa que acredita, aí a sua chance de dar certo é muito grande. Então, acho que vai muito aí, valores, paixão pelo que faz, amor, equipe dedicada. Uma outra coisa assim que hoje em dia, aí, mas é mais no mundo moderno, né? A gente ter esse equilíbrio entre o trabalho e a vida, a gente capacitar as pessoas para, principalmente a liderança, para ser uma liderança que pensa no ser humano, uma liderança assim, eu sou de uma época que eu estudei 5 anos de engenharia e eu tive zero horas de aula sobre relações humanas, sobre pessoas, sobre convívio, sobre o que a gente hoje chama de soft skill, né? Naquela época não existia, né? Quando começou a falar sobre inteligência emocional, muita gente achava que aquilo ali era papo furado, né? Mas eu acho que hoje o sucesso também está muito ligado a isso, né? Você preparar as pessoas, também os líderes, para não ser só pessoas tecnicamente competentes, tudo, mas que tenha também o soft skill. E quando eu falo do líder, eu estou falando que do líder vai para baixo, né? Todo mundo vai acaba que
também tem esse tipo de visão. Mas então isso também hoje em dia faz uma grande diferença. E assim, na minha opinião, que eu vou falar uma coisa que eu acredito, né, que aí é mais assim a minha crença, eu sempre acreditei nesse negócio de apostar nas pessoas, né? Então a gente, esse negócio do Great Place to Work é uma coisa que a gente acredita desde sempre, tá? E eu me lembro assim, quando eu tinha empresa bem pequena, antes da Radix, né? A gente falava, pô, esse negócio de Great Place to Work, pô, a gente ia ganhar isso aí, né, cara? Pô, imagina, cara, a gente, pô, uma empresa que todo mundo, pô, fica unido e tudo, né? Aí eu fui procurar um consultor em RH, aí eu falei, pô, se chamava Fernando. Fernando, eu queria ser Great Place to Work. Ele falou, desiste desse negócio, cara, porque quando você entrar nisso, você não vai ganhar, a equipe vai ficar iludida, vai ficar todo mundo chateado. Quis o destino assim que hoje a gente já ganhou várias vezes, né? Mas assim é porque a gente realmente acredita. Então, um dos pontos que eu reforço eu acho que uma empresa, quando é um bom ambiente de trabalho, você não só tem mais chance de dar certo, e assim comprovadamente, tá? Não é literatura, é pesquisa, as empresas dão mais resultados, geram mais valor para todo mundo. Quando a gente começa a falar sobre ter ambiente bom de trabalho, assim, ter ambiente bom de trabalho é uma palavra simples, mas que, assim, no fundo, se desmembra em muita coisa, em liderança, em capacitação, em diversidade, é um conjunto de coisas que faz ser um bom ambiente de trabalho. Xoxá, Não, por só favor. o que você, em suma, se sumarizar o que você falou, é assim, uma visão humanística, né? Uma visão de Tzedakah, né? Solidariedade, justiça social, né? A busca, A busca exatamente isso que você falou, é Tzedakah. Do bem-estar coletivo. Isso. É um tzedakah, é um tzedakah que, assim, eu acho que tem a sua correlação com o tzedakah, tá? Mas quando você monta a empresa, tá? Vamos dizer assim, um tzedakah corporativo, entendeu? Eu não estou fazendo uma doação, mas eu estou doando o meu capital humano, eu estou doando o meu tempo, eu tô transferindo para as pessoas a minha experiência, o meu conhecimento. Então, assim, uma coisa que eu tenho um orgulho, né, na minha trajetória é que na época, mais ou menos, entre 2000 2010, que teve crises, hoje é a pior crise, né? Mas teve épocas assim para o Brasil com crises bem fortes e ninguém contratava, pô, os engenheiros não faziam nada e a gente contratava 40% dos engenheiros químicos da UFRJ vinham trabalhar com a gente. Isso, pô, me dava um orgulho, sabe, de poder pegar essas pessoas e conseguir transformar também o sonho dos outros, né? Então, eu acho que esse tzedakah de você se doar, né? Aí, nas empresas, a gente também tem a parte de responsabilidade social, né? Que você, Mas é exatamente isso que eu estou falando, é o é, Tzedakah empresarial. o tzedakah empresarial, onde você usa o seu conhecimento para fazer bem para as pessoas. Então, por exemplo, nessa época aí do Covid, a gente na Radix, a gente fez muita coisa, tá? A gente doou computador para o hospital de campanha do Rio Centro, a gente desenvolveu aplicativo para o Einstein, a gente desenvolveu o aplicativo para a Redditor, a gente desenvolveu é, é, uma ferramenta que se chama EPI Match, junto com a Microsoft e a BDI, que faz match entre os fabricantes de equipamentos de proteção e os demandantes. E isso, eu vou te falar, isso é contagiante. Você quando faz um negócio desses, né, você ter uma ideia, Henriette, a gente também tinha que sobreviver, né? Ninguém é maluco, né? A gente está no meio de uma crise. A primeira coisa que a gente fez quando começou a crise foi criar um comitê e falar, ó, saúde, entregar projeto, caixa, mas aí a gente falou, e é responsabilidade social, entendeu? Eu podia parar no caixa, mas eu falei a responsabilidade. E aí, dentro dessas alavancas, a gente falou, pô, a gente
tem que ajudar, mas a gente não pode ajudar nesse momento com dinheiro, porque eu tenho que preservar meu caixa. E aí a gente resolveu ajudar com capital humano. Então, muito desses projetos, eles foram feitos de forma voluntária, sem cobrar nada, zero. Só que os funcionários também foram voluntários. E eles sendo voluntários, isso criou um clima de união, isso ajudou muito a gente naquele momento difícil, sabe? Quando você está naquele momento de incerteza e tudo, isso traz uma energia positiva muito grande, né? Para você ter uma ideia... espírito colaborativo, né, João? Para você ter uma ideia, Mauro, é o espírito... É o espírito de colaboração. Cara, a coisa mais legal... O Covid é uma catástrofe, né? Mas quando você vê essa live tipo a nossa, que as pessoas querem trocar ideia, quer colaborar, tudo que o Mauro tem feito, esses eventos, essa preocupação com as pessoas, isso é contagiante, tá? Então, para você ter uma ideia, a gente começou a fazer isso voluntário, e aí eu comecei a arranjar um problema que era o seguinte: eu tinha que ficar ligando para o Einstein, para a Reddor, e perguntar, cara, tem mais projeto para eu fazer? Tem 40 caras voluntários aqui querendo fazer projeto, tem que ter mais, né? E, os garotos adoravam. Eu trabalho com uma turma muito jovem, né? Assim, lá na Radix, só para você ter uma ideia, a gente tem 700 pessoas, né? E 140 mais ou menos são estagiários, mas tem muita gente jovem, e essa geração ela trabalha muito com propósito. Elas acreditam, se elas não acreditam na empresa, que a empresa também tem esses valores, que eles acabam que não permanecem na empresa. Xaxá, você colocou algumas questões assim, você foi bem linear com algumas questões. Cada uma dessas questões eu estudaria uma live inteira, né? Porque é tão profundo isso, né? E é muito bacana esse tipo de ensinamento na prática, né? Não é uma coisa teórica, você aplicou isso, né? E está vendo o resultado. E aí tem pelo menos algumas questões aqui que eu vou voltar um pouquinho. A primeira coisa, fala de soft skills, né? Na realidade, hoje o mercado exige os soft skills, né? Às vezes mais até do que a parte técnica, né? Que a parte técnica pode ser aprendida, né? Você falou de estagiário, né? Vai aos poucos como trainee, vai acompanhando, né? Muitas vezes o andamento e o avanço da empresa. Mas soft skills têm que ser aprendidas lá no ensino mais básico, né? Então, a gente está falando de educação e formação, eles têm que vir da escola, né? Lá de baixo, né? Porque se a gente está falando de resiliência, está falando de adaptabilidade, está falando de espírito colaborativo, né, como você citou, várias características dessa que são exigidas no mundo corporativo não são aprendidas na escola, né, nos bancos escolares. Então, o primeiro ponto é esse, né, que eu acho fundamental esse tipo de colocação. Vocês não estão dando lá, você, de alguma forma, está preenchendo também esse vazio, esse vácuo que existe, né? Aí você tocou no outro ponto, que é a parte voluntária, né? Quando você fala de voluntário e um grupo atuando de maneira voluntária, você está falando de envolvimento no sentido positivo, né? E o envolvimento é uma forma de ensinamento, de alguma maneira, e, por outro lado, também um processo educativo, né? Porque você não está pensando apenas em você não está pensando apenas na empresa, mas sim e principalmente na sociedade que está ganhando com isso, né? Como você está citando, quando você faz um aplicativo para o Einstein, por exemplo, você não está atingindo apenas o Einstein, você está atingindo todos aqueles que estão sendo beneficiados com o teu aplicativo, através do Einstein, né? E quem está fazendo isso de maneira voluntária e consegue perceber o final, né, dessa linha, né, o final disso, quem está sendo beneficiado são milhares de pessoas, muitas vezes. Então, é muito bacana você oferecer esse benefício, a pessoa se sente orgulhosa de estar promovendo esse tipo de coisa. E aí, só para finalizar a minha colocação, muito trabalho voluntário a gente aprende justamente na comunidade judaica, né? Que você tem nossas instituições todas são voluntárias, né? A direção da instituição toda é voluntária. Então, a gente aprende, seja no movimento juvenil, seja na escola, seja em todos os momentos da vida comunitária, que o trabalho voluntário é fantástico. E no Brasil não tem essa cultura, né? Por exemplo,
diferente um pouco dos Estados Unidos, né? Só para citar um exemplo, né? Que o trabalho voluntário é um dos pré-requisitos, né, para você avançar na carreira, né? Você tem que mostrar isso. Então, esse teu papel, né, esse teu envolvimento, esses teus valores, que você está mudando e transformando vidas, não apenas profissionais, mas vidas como um todo. E aquele que está sendo impactado pela a sua colocação, né, teve a vida impactada por você, ele está transformando vidas dentro da sua família e depois dentro da sua sociedade e dentro das próximas gerações. Então, esse trabalho é fundamental. Eu concordo assim com você totalmente, né? Que quando você fala sobre o soft skill nas escolas, eu acho assim eu acho que as nossas escolas, né? Assim, as escolas, vamos dizer, não escola, a escola com cultura judaica tem muito disso, tá? Que é uma característica do judaísmo de querer ensinar e querer ensinar para a vida e não só ensinar as matérias. A gente assim, eu sou do diretório do LIES há 8 anos, né? E a gente tem essa preocupação com a excelência acadêmica, mas principalmente de ser uma escola para a vida, né? Das pessoas saírem. Por isso que eu estava, antes de começar a live, estava falando lá sobre a formatura, né? Era soft skill na veia, as pessoas sabendo discursar, conversar, demonstrar conhecimento, é muito legal. E quando você realmente, a gente pega uma geração que não tem isso, a gente tem que preencher o gap com muito treinamento. Isso faz a diferença. Quando você fala dessa parte do Tzedakah, com certeza, né? A gente, eu tenho certeza que isso aí vem muito, o trabalho voluntário, tudo, ele é impressionante como os grandes doadores também são os grandes exemplos nossos de sucesso também profissional, né? Parece que é realmente aquela história de quanto mais você dá, mais você recebe, é impressionante, né? Estou até aqui vendo aqui que está o Cláudio. O Cláudio é quase que meu mestre nessa arte de trabalho voluntário, né? Impressionante. Aliás, eu queria enfatizar aqui o Cláudio, nosso presidente da Câmara Brasil-Israel, está prestigiando aqui a nossa live. Cláudio, muito obrigada. E eu tenho uma pergunta aqui da Silvia Bloomberg. Todos esses projetos foram voluntários, nenhuma remuneração posterior? Tenho muitas demandas de necessidade para fomentar políticas públicas. Há espaço na sua equipe para essas necessidades? Ó, esses trabalhos, assim, como eu te falei, né, a gente fez, assim, a gente teve que ter um equilíbrio muito grande com isso, né, porque ao mesmo tempo que a gente queria ajudar, como eu falei, né, a gente tinha as alavancas lá, né, todo mundo com saúde, todo mundo com a empresa gerando resultado, a empresa tendo caixa para manter as pessoas e a empresa ajudando muito através de trabalhos voluntários e às vezes não voluntários, né? Em uma outra situação, a gente mesmo que arcava com as despesas. A gente trabalha nisso assim dentro de uma disponibilidade, entendeu? Não é um equilíbrio isso aí. Óbvio que tem. A gente tem vários projetos que a gente faz. A gente tem um trabalho que eu considero assim, eu não sei se é voluntário ou não, tá? Mas assim é um voluntário, é uma tzedakah que retorna muito para a gente, né? Pra você ter uma ideia, a Radix, a gente trabalha muito com as academias, né? Como a gente contrata muita gente, a gente é uma empresa formadora, a gente contrata muito estagiário e a gente adora formar essa pessoa dentro da Radix, né? Praticamente todos os nossos gerentes estão com a gente há 10 anos, né? Todos, assim, 80%, né? Então, a gente tem um vínculo muito grande com a universidade, então a gente faz muita doação para projetos acadêmicos, competições acadêmicas. Competição de robótica, barco solar e tudo, a gente adora esse tipo de investimento, né? Porque, no fundo, você está preparando melhor as pessoas e acaba que antigamente você usava muito isso até para dar uma dose de soft skill
dentro das próprias universidades. Mas respondendo assim, a gente tem projetos também de projetos voluntários, né? E assim, outra coisa que eu acho bem legal, assim, os trabalhos mesmo, você hoje em dia está muito nisso, está na moda, né? Os trabalhos de responsabilidade social, também ambiental, é realmente importante também você se preocupar com o ambiente e com a parte social. A gente tem feito uns projetos também nessa área ambiental muito interessantes, mas muito interessantes mesmo. Eu queria destacar aqui a presença, né, de vários ativistas, várias pessoas da comunidade. Né? É importante falar da Evelyn, que tem super ativista na comunidade judaica, do Grande Jorge, amiga, grande amiga. Samuel, várias pessoas aqui estão prestigiando a gente, né? E eu acho muito bacana eles estarem aqui também para trocar essas ideias, conhecimentos, experiências conosco. Eu quero pegar aqui um gancho aqui da Helena Martins, que é uma grande amiga nossa, né, em que ela pergunta sobre diversidade também, né, fala sobre os 50 mais. Né, e esse ponto eu acho que é muito, muito interessante. Você colocou, Xaxá, que a Radix é uma empresa de gente nova, né, dos 700 funcionários, 140 são estagiários, né, para começar por aí. Né, só que a liderança, né, você incluído, né, são pessoas acima eu acho que você tem mais de 30, não tem, João? Então, eu já estou nos 200. Mais de 30, um pouquinho. Então, como é que você vê esse relacionamento intergeracional? O que cada geração contribui dentro da Radix para que esse resultado, e eu falo resultado em todos os sentidos, né? O bom ambiente corporativo e, no final das contas, o aumento da lucratividade. Como é que você vê isso? Ó, assim, Mauro, falando de forma primeiro mais geral, né, eu vejo a diversidade numa empresa como a Radix, que trabalha com tecnologia, tá, com inovação. Não assim, a gente não tem a diversidade é fundamental para a inovação, sabe? Então a diversidade não é uma coisa assim, eu quero ter diversidade. A diversidade para a gente é uma necessidade. Então a gente não só respeita quando a gente estimula muito a diversidade, tá? Que ela contribui para a inovação. E, assim, no nosso caso, onde você tem que ter pessoas que querem inventar, trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, tá? Você precisa de ter um ambiente diverso, um ambiente que, assim, psicologicamente seguro, que estimula a inovação, que as pessoas se sentem seguras para ter ideias, liderança que estimula diferentes pontos de vista, tá? Então, a gente realmente e assim, o nosso programa, e quando você trata a diversidade, né, eu não costumo assim muito separar em grupo, mas de forma geral, o nosso programa é pautado em respeito. A gente acredita que quando você respeita o próximo, você já começa a trabalhar bem com a diversidade, né? Então, a gente tem uma campanha muito forte sobre respeito, tá? E aí, esse assunto que você falou sobre as gerações, tá? Eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Eu até estava falando com você, quando você uma vez conversou comigo, Xaxá, a gente podia falar um pouco sobre isso, né? Eu falei, pô, eu fiquei refletindo isso. A gente lá eu vejo essa parte na idade como eu vejo o meu relacionamento com meu pai e com meus filhos, né? E vejo assim como que meus filhos e meus pais eles se dão bem, né? Não é só se dar bem que um gosta do outro, mas é porque existe uma cooperação entre eles, né? Meus filhos chamam meu pai de grande homem, né? Porque eles aprendem com meu pai coisas que realmente uma pessoa que já viveu 87 anos tem, entendeu? É uma sabedoria, é um conhecimento, é o longo prazo, pensar, saber que a gente tem que pensar no futuro, né? E o meu pai, ele também adora ficar com as crianças, tá? Porque ele vê nas crianças
uma coisa que dá energia para ele, que é essa parte da juventude, da leveza, da alegria, da agilidade, né? Então, assim, é um respeito muito grande, né? Então, acho que nas empresas, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, né? A gente, na Radix, a gente tem muita gente jovem e não tem muita gente, assim, da minha idade, né? Tem muito mais jovem porque é o modelo hoje em dia trabalhando com tecnologia, muito desenvolvedor de software, tudo que é um pessoal mais jovem, né? Mas que assim a gente tem uma quantidade, né? Eu acho que eu definiria isso como uma cultura de cooperação, sabe? Onde você você tem respeito e cordialidade entre as pessoas. Cada um pode tirar o melhor dos outros, sabe? Por exemplo, as pessoas mais sêniores, ela pode ensinar aos mais júniores, por exemplo, como fazer planejamento, como resolver problemas que envolvem pessoas, problemas de relacionamento humanos, né? Como você tem problemas, às vezes, que você tem que ter paciência, né? E os jovens trazem para os mais novos também como você pode trabalhar no mundo digital, como você pode trabalhar em plataformas. Então, a gente faz esse equilíbrio entre o curto e o longo prazo. E acho que essa cultura de cooperação, de você pegar o melhor de cada um e realmente respeitar o outro, sabendo que tem uma parte no outro que pode ajudar muito ele, né? Isso faz a grande diferença e eu acho que assim, a tendência no mundo é isso cada vez mais acontecer, porque ao mesmo tempo que você hoje, né, você tem as pessoas estão tendo uma vida produtiva, né, profissional maior, tá? Então a gente vê hoje muita gente trabalhando com 80 anos, né, e produzindo e felizes, gerando resultado, né? Então a amplitude é maior, mas ao mesmo tempo as coisas estão muito dinâmicas, entendeu? Então, quando a gente fala de desenvolvimento de software, as tecnologias estão mudando tanto e parece que a pessoa que é mais nova que conhece mais o negócio, entendeu? Então, ao mesmo tempo que você tem tanta gente trabalhando, as coisas, o conhecimento tá mudando tanto, né, que a gente até brinca que hoje em dia você tem que aprender a desaprender, você tem que esquecer das coisas para poder botar outras coisas na cabeça. E então, assim, você vai ter que exercitar muito isso de conseguir tirar o melhor de cada um. A Betty, inclusive, aliás, quero agradecer às minhas diretoras do Aging 2.0, estão aqui em peso, Carminha, Betty, Helena. Betty colocou aqui um comentário sobre a intergeracionalidade, né, que é fundamental justamente esse processo educacional, sociocultural, e essa experiência de intergeracionalidade é um diferencial muito importante. Então, é o que você está falando. Estou me lembrando da minha sobrinha neta, que tinha 3 anos, e o avô pediu para ela ensinar para ele como é que funcionava o tablet. Aí ela disse assim, não adianta, eu não vou te ensinar porque você não vai aprender. Então, vocês veem que essa questão intergeracional, agora falando em termos de empresa, as pesquisas têm demonstrado que as empresas, quanto mais diversificado o seu quadro de pessoal, e diversificado não só na questão de raça, de sexo, mas também de idade, né, de faixas etárias, enriquece muito a cultura organizacional, a inovação, quer dizer, os hubs de inovação é muito importante. E eu vejo que a Radix tem essa pegada. Isso é muito importante numa empresa que está trabalhando com tecnologia de ponta, certo? Deixa eu só, antes de você responder, Xaxá, é só um número que é importantíssimo, que eu acho que é interessante a gente colocar aqui.
As melhores empresas para se trabalhar no Brasil, né, incluindo a Radix, que foi uma da primeira em média empresa, né, e tem a grande empresa, tem pequena, enfim, a média de funcionários acima dos 50 anos foi de 9%. Né? É um índice bem alto em relação às demais empresas, mas muito baixo em relação a outros países, como, por exemplo, o Japão, que está na média de 12%, 13%. Né? Então, a gente tem um desafio aqui no Brasil muito forte. Claro que eu não posso comparar Brasil com o Japão, porque são culturas diferentes, características diferentes. Mas nós temos um desafio muito grande, que nesse segmento etário, a diversidade etária, ela tem que fazer parte do dia a dia corporativo, de alguma forma. Né? Então, mesmo aquelas empresas que são consideradas melhores, não estão ainda num patamar razoável. Né? Então, é isso que eu acho que a Henriette está querendo reforçar um pouco mais. E você vê assim, cara, quando você olha as empresas, né, normalmente você tem assim, uma empresa como uma empresa aberta, tudo você tem uma estrutura, né, uma gestão corporativa, e você tem os conselheiros, né? Os conselheiros são pessoas que têm mais idade. Você vê como é importante você jogar dentro da empresa pessoas que podem dar conselho, que pode... E assim, nos dois a gente fala muito assim, né? Aquela pessoa gosta de falar, né? Nossos sábios, né? São pessoas que você não é sábio porque você é inteligente só, você é sábio porque você tem uma experiência, você aprendeu as coisas, você passou por muitas experiências que te ajudam a fazer. Então, eu acho que quando você consegue ter esse equilíbrio, tá, de poder ter essas pessoas, eu acho que faz muita diferença. Tá? A gente lá na Radix, a gente tem muito assim... vamos arranjar um cara, um cara mais experiente para poder dividir um conhecimento com a nossa equipe, trazer, então assim, até para dar uma palestra, para falar, eu acho que assim, quando isso é bem aplicado, você esquece esse lance de, como eu falei lá da diversidade, a gente tenta evitar a diversidade como uma exigência. A gente vê a diversidade como uma vantagem. Então, quando você olha assim, você começa a ver o seguinte: pô, o cara não está lá porque eu quero cumprir meta, o cara está lá porque o cara ajuda, ele realmente faz bem para o negócio. É justamente isso, porque na tua área, particularmente na área de tecnologia, você tem uma criação muito forte. Né? Daqui a 5 anos, né, muita coisa vai estar defasada. Então, evidentemente que você precisa desses jovens todos, né, para dar o gás, a energia, para descobrir a criatividade. Agora, por outro lado, também você tem que ter esses mais experientes, justamente para dar aquele equilíbrio. Né? Que os experientes vivenciaram na prática uma série de crises. Né? Plano Bresser, plano Sarney, plano sei lá o quê, plano... tudo que vivenciou, ainda mais no Brasil, né? Então, você tem uma série de características aí que esses mais experientes têm muito a agregar. Né? E aí eu vou com uma outra pergunta para você. Você está falando de um lado de jovens, né, criativos e inovadores. Por outro lado, de experiência, né, e de sabedoria, muito mais do que conhecimento, porque conhecimento a gente pega em qualquer lugar. A sabedoria é a transformação desse conhecimento em algo palpável, né, e realmente aplicável, né, no dia a dia e em benefício da empresa e da sociedade, né, fazendo essa diferenciação. Né? Então, eu ia te perguntar o seguinte: como é que fica esse novo modelo de trabalho, né, de forma geral, né, quando a gente verifica que há várias gerações hoje no mercado de trabalho, né, não são só 2, são talvez até 4 ou 5, né, de alguma forma. Você tem hoje mais de 14 milhões de desempregados, né, e tem uma pandemia que acelerou o processo de tecnologia, né, de alguma maneira. Como é que isso tudo, junto e misturado, se transforma em novos modelos? Ou seja, a empresa agora ela vai se basear muito mais em projetos, tendo, por exemplo, consultores experientes, né? Ou não, ou vai ser um híbrido. Ela vai ter mais o home office ou também vai ter um ambiente presencial menor do que tinha
de maneira tradicional. Como é que vai funcionar essa nova empresa, né? Eu não estou me referindo apenas à Radix, não, tá? Não, mas Xaxá, estou falando de um ambiente como um todo. tá, assim, essa é uma pergunta assim que a gente tem trabalhado muito em cima dela, tá? E assim, é uma pergunta bem interessante. Só assim, Mauro, fechando o assunto da integração das idades, assim, quer ver um negócio que eu acho super interessante, tá? A gente hoje tem uma geração Z, né, que é uma geração que ela é muito imediatista, que ela é muito assim, para você ter uma ideia, nessas empresas de tecnologia, e a gente sente isso, a própria Microsoft sente isso, a Google sente isso, né? Eles estão mudando de emprego a cada 1 ano e meio, 2 anos. E eu acho que o pessoal mais sênior, eles tinham uma outra cultura, que era aquela cultura, pô, de ficar anos e anos dentro da empresa, porque queria fazer. Então, assim, olha só que coisa interessante para a empresa, a gente ter esse equilíbrio de pessoas que mostram para os mais jovens que vale a pena também ficar mais tempo, que não precisa de... Né? Então, assim, nisso, só em você ver isso, você vê como que é a importância desse mix. Né? Quanto ao ambiente, tá? A gente está vivendo aí um momento de que as coisas vão ser ajustadas com o tempo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esse papo assim, eu estou trabalhando de forma muito produtiva e esse negócio de trabalhar remoto tá dando muito certo. Nada garante que, porque está funcionando até hoje, que isso vai continuar para sempre, tá? A gente está... isso vai variar aos poucos e corre o risco de deixar algumas sequelas psicológicas e de saúde mesmo, que não dura, que você não consegue viver isso por muito tempo. Então, a primeira coisa sobre essa mudança do trabalho, assim, eu acredito muito no trabalho híbrido, tá? A gente na Radix, a gente está indo para um caminho de ficar 1 a 2 dias no escritório e 3 a 4 dias em casa, tá? Mas a gente sabe que muita coisa vai mudar, né? E aí você tem que entender o seguinte, que a mudança pro que a gente viveu, cara, não é uma mudança uma mudança pontual, tá? Mas é uma mudança completa, é uma mudança estrutural. Você muda absolutamente tudo, tá? Você falou sobre como que vai ser agora a entrega, você muda tudo, porque as pessoas passando a trabalhar em casa, né? Você, por exemplo, você muda a produtividade. Então, o que antes as pessoas se preocupavam com o número de horas, né, e controles, agora as pessoas têm que começar a se preocupar mais com resultados e produtos. Então, aquele camarada que eu falei no começo, que ficava olhando quem estava indo ao banheiro e tudo, esse cara não tem espaço mais para esse novo mundo onde a produtividade não é por número de horas, mas é pelo cara entregar, né? A liderança das empresas também tem que ter assim uma mudança, eles têm que estar cada vez mais próximos e conectados ao time, tem que saber trabalhar ao mesmo tempo virtual e remoto, tem que olhar, tem que conseguir de alguma maneira trazer para o mundo remoto também a sensação de olhar nos olhos, apertar a mão, sorrir, né? Então, vai mudar muito o modelo de liderança, tá? Uma coisa que eu acho que é interessante, né? Antigamente, eu acho que hoje em dia as pessoas motivam dando mais responsabilidade. Então, a gente está aprendendo, os líderes, a uma maneira de você motivar as pessoas, não é você ajudando eles, resolvendo as coisas para ele, mas é delegando, dando mais responsabilidade, né? E por aí vai, né? Só um detalhe disso que você colocou agora. Isso é uma pesquisa agora recente dizendo que o colaborador ele tem agora novas exigências, né, para aceitar ou não, enfim, o que ele espera de uma empresa.
né? E o primeiro é autonomia e liberdade, justamente isso que você está colocando, autonomia e liberdade. De liberdade de horário, de local e por aí vai. Né? Independente se isso é híbrido ou não, justamente isso, a confiança. E o segundo ponto é exatamente o propósito e a diversidade da empresa. O terceiro é que vem no salário, a questão financeira. Então é justamente isso que você está colocando agora, Xaxá. Se você desenvolver confiança, você começar a pedir opinião e colaboração, entendeu? Uma coisa que eu acho que a gente vai ver muito é ensinar e eu acho que nisso as pessoas mais sêniores podem ajudar muito, é ensinar a conviver com os próprios erros, a aprender com os próprios erros, entendeu? Que a gente que já viveu mais, a gente sabe como que o erro é importante no processo de crescimento das pessoas, tá? Aí, olhando assim, são várias, assim, a gestão, a cultura da empresa vai mudar muito, né? Porque você vai ter que ter uma cultura onde você vai ter que saber como que eu vou tratar as pessoas que estão entrando novas na empresa, como é que eu vou garantir as colisões criativas sem ter o escritório, né? Isso é um assunto que eu até queria falar mais um pouquinho, né? Como é que eu mantenho uma cultura de uma empresa que, assim, que muda tanto, entendeu? O que fez, assim, Mauro, a gente sobreviver e algumas empresas não terem conseguido sobreviver e outras terem conseguido rapidamente funcionar com mais produtividade, tá? Foi, na minha opinião, o que fez a grande diferença foi as pessoas, tá? A cultura. Empresas que tinham uma cultura forte, que tinha uma cultura comum de integração, tá? Padrões de comportamento e integração que geram uma cultura comum, né? Coesão social e que tinham esse sentimento, essas empresas deram mais certo. Empresas com cultura mais forte deram mais certo. Mas o trabalho remoto, ele, por incrível que pareça, você corre o risco de perder exatamente essa cultura que estava te dando, que estava fazendo você trabalhar remoto. É uma coisa meio assim, a cultura fez você funcionar bem remoto, mas o remoto pode fazer aos poucos você perder essa cultura. Por isso que assim é um trabalho muito grande dentro desse novo modelo que a gente está procurando, né, que as pessoas estão aos poucos identificando, como a gente vai manter você não vai perder a cultura, pelo contrário, você vai ter que encontrar mecanismos de você ainda fortalecer mais a cultura mesmo trabalhando do remoto, né? Agora, para mim, cada modelo cada corporação tem o seu modelo, tá? E vai ser um modelo que vai ir evoluindo aos poucos. A gente vai ter que fazer muito ajuste. Eu acho que a pessoa que já enfiou na cabeça, não, vai todo mundo trabalhar remoto, não sei o quê, pode ser que daqui a pouco chegue à conclusão que não funciona, né? Eu até brinco assim, quando a gente começou esse negócio de social, né? Pô, a gente aí, a Evelyn e o Cláudio, a gente é muito amigo, né? A gente sai muito, né? No começo, todo mundo curtia pra caramba fazer os Zooms e achava que os Zooms era a solução, né? Hoje em dia, cara, quem faz Zoom com família, cara? Ninguém mais está afim de ficar fazendo Zoom, entendeu? Então, assim, o que estava funcionando há uns 3, 4 meses atrás, já não, as pessoas com o tempo podem não achar que funcione mais. Então, assim, vai ser um processo de ajustes aos poucos, né? Bom, nós estamos já caminhando para o final. Eu gostaria muito de que o Cláudio pudesse dar uma palavrinha aqui conosco, mas ele está me escrevendo aqui que ele está no celular. Cláudio, basta você tirar você pode habilitar o seu áudio, o seu vídeo, que a Gabriela, que está no nosso backstage, ela deixa você entrar. Mas só tem que tomar cuidado que o Cláudio é capaz dele estar no celular e dirigindo, hein?
e assistindo a live. É típico dele, né, Xaxá? Pô, eu vou te falar, é um perigo. Vamos lá, Cláudio, já está com a voz aí aparecendo. Oi, Cláudio. Eu tô, quase você acertou, Xaxá. Eu estou no Marimbás, tá? Cláudio é o nosso multi-homem. Tá me ouvindo? Tá bom? Ouvindo bem. Tá bem. Ótimo, Claudinho. Bom, eu vou para uma... Só um instantinho, por favor, que eu tô tendo que fazer aqui. Vou pro cantinho, vou sentar aqui. Tô tomando bronca aqui porque eu tô sem máscara, pô. Vou pro cantinho aqui. Pronto, fizemos uma agora tá pegadinha melhor. com ele. Bom, primeiro, parabenizar pelo evento. Maurinho, Henriette, Xaxá, o palestrante. Excelentes colocações. E isso aqui a gente tem uma amizade pelo Xaxá. Poxa, é como se a gente fosse da mesma família. Então, é uma alegria muito grande esse evento, a gente está aqui todos juntos, podendo passar esses ensinamentos, todos que o Xaxá tem, e o case de sucesso que é realmente a Radix, né? Então, é isso. Parabéns aí para quem organizou, todos aqui pela Câmara que organizamos, né? E principalmente Henriette, na diretoria da parte de finanças, que tocam essa parte. Tá? Então, muito obrigado aí, Xaxá. Muito legal da tua parte aceitar direto. Eu não tinha dúvida que você daria essa explanação tão brilhante aqui. Tá? Não, para mim que foi realmente uma honra, né? E ver assim, pô, ter Foi a muito chance prazeroso, de dividir, foi muito legal. muito bom. Estou vendo agora o Marcos e a Evelyn, assim, o Marcos, para mim, que é um exemplo de orgulho empresarial, cara. Cara, construiu nós estamos com... o Cláudio disse que está com 6% da bateria, né? Então, se ele sumir, você já sabe. De repente, se eu sumir, você já sabe. Pô, hoje não é dia de sauna, hoje ele está no clube. Não, foi ontem. Ontem passado. Mas então eu quero agradecer a todos. Acho que foi assim inauguramos super bem, né, Mauro, a nossa série, e convidar todos vocês para, a partir de janeiro, nós queremos fazer quinzenalmente os nossos encontros do Orgulho Empresarial, sempre sob o guarda-chuva da Câmara, da qual eu tenho imenso orgulho de estar na diretoria de finanças. E Maurinho é nosso membro paladino. Não, para mim é um prazer muito grande. Esse evento patrocinado pela Câmara. Claudinho, para mim é uma enorme satisfação te ver aqui, né? Aqui ao vivo e a cores, né? Xaxá, muito obrigado outra vez por ter aceito. Henriette, para mim, eu aprendo demais contigo. E eu acho que esse tema que a gente está levantando aqui na Câmara, orgulho empresarial, a gente tem que enaltecer as pessoas. Diferente daquele empresário, né, que chegou para você, já algum tempo atrás, e falou: você não vai conseguir. Né? Nosso papel hoje, eu acho que em todos os setores, é falar: vamos juntos. Né? Vamos conseguir. O reconhecimento, né, Maurinho? O reconhecimento ao mérito, né? Honra. Exatamente. Ao mérito. E aí entra uma questão que está dentro de você, naturalmente, Xaxá, que é a vontade genuína. Você encarou isso com uma provocação. Né? E eu acho que é por aí. Se a gente tem uma vontade genuína lá interno da gente, e nós temos o autoconhecimento para saber quais são os pontos que nós temos que superar, e, ao mesmo tempo, aquilo que nós temos de melhor, né, de potencial para oferecer para o mercado, não tem quem fale para a gente que a gente não consiga. Né? A gente vai na frente, assim que você conseguiu. Né? Você tinha tudo naquele momento de se desanimar. Né? Nunca eu vou conseguir aquilo. Mas era um sonho. E você correu atrás desse sonho de maneira brilhante, e hoje você é pentacampeão no Rio. E com certeza vai chegar o pentacampeonato no Brasil. Hoje foi o primeiro. Né? Você é foi o segundo, Mauro. Primeiro, é o nosso orgulho empresarial. É um grande orgulho empresarial. A gente foi o primeiro em 2010, mas eu queria te falar, a gente ganhou em 2010 e 2020. Já são 2 vezes brasileiro, mas eu queria falar assim, quando você fala sobre isso dessas histórias de sucesso, de pessoas que tiveram valores,
eu, assim, humildemente, eu acho que tem muitos casos na nossa comunidade que são muito maiores que até que os meus, assim, que são exemplos para o mundo inteiro, né? Não é para a comunidade, é para o mundo inteiro, né? A gente teve agora o Joseph Safra, né? São exemplos para o mundo, né? De pessoas que acreditaram nas coisas e fizeram acontecer. Então, assim, acho que assim, essas histórias dessas pessoas, ela, mais do que orgulho, ela é um legado para a nossa comunidade, para as pessoas verem e usar isso como exemplo, sabe? Então, acho que é muito legal a ideia de vocês. Boa noite, mais uma vez agradecer a todos, agradecer ao Xaxá, ao Cláudio por ter disponibilizado na Câmara, ter dado todo o apoio, Mauro, meu grande parceiro, e todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, com os seus comentários, suas contribuições, e em janeiro estamos aí, então, uma boa passagem de ano, né? E que 2021 venha aí com toda a força. E vamos aproveitar as oportunidades, que como o Xaxá bem falou, né? Quantas e quantas empresas surfaram na pandemia? Quer dizer, não tem a dificuldade, ela é uma oportunidade também. Você pode, né? Aquele crise oportunidade, né? Enquanto alguns choram, outros veem lenço, né, Henriette? Eu dizia o Zé Guanais, né? O copo meio cheio, o copo meio vazio, né? Então, é isso aí. Vamos em frente. Valeu, gente. Boa Obrigado. noite, Maravilha. valeu. Muito obrigado Tchau, aí, tchau. valeu.